Sejam todos muito bem-vindos ao dia 45 de 45 insights de posicionamento. Hoje é o nosso último insight rápido, diário, de posicionamento aqui, que tem duração de 10 a 15 minutinhos. Hoje não é só mais um insight, hoje é o último dia de 45 insights. Foram 45 encontros falando de mente, de imagem, de comunicação, desejo, tomada de decisão e valor. E hoje eu quero fechar tudo isso com uma conversa aqui com vocês muito honesta sobre autoridade. E até mesmo pra gente começar, me conta, você sente que você já é uma autoridade na sua área? Ou você sente que você precisa melhorar enquanto autoridade? E gente, por que eu tô trazendo isso? Porque 2026 já começou pra quem já entendeu isso, sobre como construir essa autoridade, tá? E agora eu vou trazer aqui pra vocês, de forma obviamente muito rápida e direta ao ponto, por que essa autoridade não vai depender só de audiência, e por isso que inclusive eu trouxe construindo essa autoridade sólida em 2026, mesmo com pouca audiência, né? Também, por que muita gente fatura, mesmo que tenha poucos seguidores, que tenha pouca gente acompanhando, e inclusive por que o inverso acontece? Pessoas que têm números altos, mas ainda não são referência em suas áreas, tá? Porque inclusive você até pode faturar alto, mas não necessariamente você ser uma autoridade no seu nicho. Você pode ganhar dinheiro de outras formas, tá? Ser autoridade justamente sobre você ser uma referência na sua área. Aquela questão, aquele ponto que ninguém questiona, como se você realmente sabe o assunto, se você realmente tem know-how naquela área, naquele nicho. Então, ser autoridade é muito sobre esse lugar incontestável de referência. Se você está me ouvindo pela primeira vez, então muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, sou neurocientista de marcas pessoais e especialista principalmente em Personal Neurobrand, que é a neurociência aplicada ao branding. E, gente, meu trabalho aqui é ajudar profissionais que vendem serviço ou conhecimento através de cursos, consultorias, mentorias, treinamentos a se posicionar de forma estratégica para que justamente sejam respeitados, valorizados e escolhidos, independente do tamanho da sua audiência. Isso, consequentemente, vai colocar mais dinheiro no seu bolso. E qual é o ponto todo aqui? É que, assim, por muito tempo as pessoas venderam uma ideia perigosa para todos nós empreendedores, tá? Que é o quê? Principalmente aqui no digital. Quando você tiver mais seguidores, você será uma autoridade. Quem aqui já ouviu isso? Que ficava esperando ter, 100 mil seguidores para se sentir, de fato, uma autoridade no mercado. E eu mesma já acreditei nisso. Eu achava que precisava ter muitos seguidores para conseguir vender, para conseguir faturar, para conseguir ser uma referência. Só que muitas vezes o nosso trabalho não acontece no digital. O digital é só uma forma da gente expandir o que a gente já faz no offline. Então não é sobre os números que a gente tem aqui. E eu comecei a observar justamente algo que é muito claro aqui no mercado. Tem pessoas com milhares de seguidores que são extremamente inseguras na área profissional. Tem muitos profissionais que são excelentes e inclusive são invisíveis. E também já vi gente com perfis com 500 seguidores, por exemplo, e a pessoa estava vendendo muito. Por isso que eu estou trazendo sobre essa construção de autoridade sólida em 2026, mesmo que você tenha pouca audiência. Porque você pode ser uma referência sem necessariamente aparecer tanto. Sem necessariamente ter um trabalho aqui no digital. Se eu não quisesse ter meu trabalho aqui no digital hoje, estaria tranquilo. Eu continuo sendo referência na minha área de brand, de empreendedorismo, porque as pessoas já me conhecem no offline em relação a isso. Então, o digital ele é só uma extensão do que a gente faz no offline. Claro que tem pessoas que são 100% digitais. Inclusive, quero saber de você. Você é 100% digital? Seu trabalho só acontece no digital? Você não faz nada off? Me conta aqui embaixo. Quero saber de você, tá? E outra coisa também importante que me fez perceber em todo esse contexto é que a autoridade, gente, não é número, tá? É o lugar que a gente ocupa na mente do outro. Então, quanto mais forte é esse lugar que a gente está na mente do outro, mais pessoas vão entender e perceber a gente como autoridade. E é a gente que se coloca nesse lugar. Eu já falei isso também em algumas aulas secretas, né? E aí, abrindo parênteses, toda semana a gente tem aula secreta. E em uma das aulas eu estava falando sobre isso. Porque a autoridade é muito de eu me coloco como autoridade e você precisa me reconhecer como autoridade. Então, é a via de mão dupla. Então, você também precisa fazer coisas, ações, ter atitudes para que as pessoas também te enxerguem como autoridade. Não basta você se colocar como autoridade.
Então, esse lugar mental, ele não vai se construir só com volume de seguidores. Ele vai se construir com estrutura. Será que hoje você tem uma estrutura que pode te sustentar como autoridade? Você já parou para pensar sobre isso? Então, vamos alinhar aqui algumas coisas, tá? Primeiro, a audiência amplia a autoridade, mas ela não cria a autoridade. Então, você pode ter 15 mil, 20 mil, 100 mil seguidores e ainda assim não ser vista como autoridade naquilo que você faz. A visibilidade vai gerar respeito, porque obviamente quanto mais seguidores você tem, tende a ser maior o número do seu alcance. É uma tendência, mas até mesmo com o algoritmo não necessariamente é isso. Só que essa visibilidade ela gera respeito, mas ela não sustenta o respeito. Então, quem não tem uma estrutura interna, tanto interna dentro de si quanto interna dentro do negócio, vai quebrar quando crescer. E quem tem estrutura interna e dentro do negócio também, vira referência ainda que seja pequeno, tá? Então, é muito sobre o que, no fim das contas? O posicionamento. Por isso que esse é o nosso tema 45 dos insights de posicionamento. Porque essa construção precisa do posicionamento que você se coloca. Então, o que você pode, inclusive, fazer de forma prática para você construir essa autoridade sólida agora em 2026? Primeiro, você precisa entender que a sua autoridade vai começar na identidade. Então, primeiro você, enquanto identidade, é você que precisa assumir essa identidade de uma pessoa que é autoridade na área. Então, você precisa fazer o que for necessário. Aquela velha frase, precisa fazer o que precisa ser feito. Então, você sente que precisa estudar um pouco mais? Vai estudar um pouco mais. Você sente que precisa investir na sua imagem, no seu posicionamento? Vai investir nisso. Vai fazer o que precisa ser feito para você ter uma referência. E para de ficar choramingando que ainda não se tornou essa autoridade. Porque muitas vezes é só porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Se é uma próxima pós-graduação, uma especialização, vai fazer. Corre atrás do que precisa ser feito. E essa identidade, você precisa assumir essa identidade. Ninguém vai assumir essa identidade por você. Tá? O cérebro do cliente ele vai perceber rapidamente quem tem essa clareza do que quer, de quem é, do que faz, da essência, quem sustenta a própria opinião, quem na verdade não oscila o discurso, quem é congruente em todas as falas. Então a sua autoridade vai nascer quando você parar de ficar tentando se adaptar demais. Faz a lista, cara, o que é que você precisa para crescer? Pô, eu preciso estudar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso investir em XYZ de coisas em mim e corre atrás para fazer. Inclusive, se a gente pensar em começos de ano, né? Começos de trimestre, é uma excelente desculpa para você, inclusive, correr atrás ainda mais. O segundo ponto que você precisa entender é que essa autoridade, gente, ela vai exigir um posicionamento com limite. Você precisa saber limitar para quem você está falando, limitar suas ações, limitar o seu tempo, limitar a sua disponibilidade para as pessoas. Quem fala com todo mundo não é referência para ninguém. A autoridade vai exigir que você tenha um recorte, que você faça escolha, inclusive que você faça certas renúncias. O cliente vai confiar em quem se posiciona, não em quem tenta agradar todo mundo. Pegou o gancho aqui? E o terceiro ponto é que a autoridade ela vai se sustentar na coerência. Você precisa ter uma imagem, uma fala, uma postura e decisão que combinam. E, inclusive, eu preciso entrar no seu feed e ver um reflexo de tudo aquilo que você está falando, está dizendo. Se eu assistir uma palestra sua presencialmente, eu quero entrar no seu feed e ver uma extensão dessa palestra sua, de quem você é, e não encontrar uma pessoa que está vestida completamente diferente, que está falando completamente diferente, que aborda assuntos totalmente diferentes. Se você tem um perfil, sei lá, de repente você fez uma palestra lá de finanças e tem um perfil que fala de comida, é melhor você não dar o seu perfil, porque ele não tem nada a ver com a palestra de finanças que eu assisti ali. Então eu preciso de congruência, tá? Quando não combina, quando não tem congruência, eu vou perceber, o meu cérebro vai perceber, a confiança em você vai cair, seu cliente não vai confiar em você. E, obviamente, se o cliente não confia em você, ele não te escolhe, tá? Então, essa coerência vai criar uma previsibilidade emocional e essa previsibilidade é o que, de fato, cria a autoridade. Fez sentido? E um quarto ponto importantíssimo você entender aqui é que a autoridade, ela é decisão. Não é só reconhecimento.
você precisa decidir ser uma autoridade na sua área. Então, você não vira autoridade quando o mercado te chama assim. Você passa a ser autoridade quando você começa a agir como tal. E esse é o ponto mais importante, porque o mercado vai responder depois. Então, primeiro você se torna autoridade, mostra para as pessoas que você é autoridade, e aí você vai receber esse, vamos dizer assim, um feedback das pessoas te reconhecendo como autoridade. Então, resumindo, quais são os 4 pontos que você precisa fazer para construir uma autoridade sólida em 2026? Primeiro, entender que sua autoridade vai começar na identidade, então você precisa assumir essa identidade. Entender que a autoridade exige posicionamento com limite, então você precisa colocar limites, impor barreiras, traçar um desenho afunilado da sua estratégia de negócio. Terceiro, você precisa entender que a autoridade se sustenta na coerência, então tudo da sua marca pessoal precisa estar coerente, desde a sua identidade visual até a sua apresentação pessoal, até a sua fala e criação de conteúdo precisam ser coerentes. E quarto ponto, entender que a autoridade é decisão. Você precisa decidir ser uma autoridade e passar a exalar a autoridade em todos os pontos de contato da sua marca. Então, no fim, a autoridade não é algo que o outro te dá. É algo que você sustenta até que o outro comece a reconhecer. Fez sentido? Escreve aqui embaixo pra mim. Quem fica esperando essa validação, gente, vai se perder. Porque as pessoas não vão te enxergar autoridade se você não começar a se enxergar como autoridade primeiro. Quem sustenta essa posição é quem constrói o legado de fato, tá? Então, se tem algo que eu espero que você leve desses nossos 45 dias aqui, desses nossos 45 insights, é justamente isso. É que você entenda que o posicionamento não é estética, não é frase bonita, não é número, não é hype, é consciência diária de quem você é e do lugar que você ocupa. Até pode ser tudo isso que eu falei, mas ele precisa estar dentro de uma consciência, de uma congruência e para ser coeso aquilo que você está trazendo dentro do seu negócio. E quando você mudar tudo isso que eu falei aqui, principalmente se você conseguir colocar em prática os 45 insights que eu trouxe ao longo desses 45 dias, você vai ver uma mudança significativa no seu negócio. Porque quando você mudar, o mercado vai mudar a forma também que te enxerga. Então é uma via de mão dupla. Você muda, as pessoas mudam e é um bate-bola. É o que você emite e o que você recebe de volta, tá? Então, gente, quero agradecer por você ter ficado comigo até o último dia. E quero saber de você também qual é a sua dúvida sobre posicionamento. Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler tudo, adorar responder tudo. E pra gente fechar com chave de ouro é o seguinte: se essa jornada aqui dos 45 dias mexeu com você, não foi por acaso, tá? 2026, gente, não vai premiar só quem aparece mais. Nós, enquanto consumidores, o ser humano, né? Vocês sabem que eu sou pesquisadora comportamental que tá me acompanhando aqui. A gente vê essa tendência de mercado. A gente está saturado de informação, a gente é bombardeado todos os dias com milhares de informações, com milhares de conteúdo, com milhares de anúncios. Então, quem é que a gente para prestar atenção? Eu sempre falo isso assim para os meus alunos mentorados. Pense em você como consumidor. O que você para prestar atenção? Você presta atenção naquele que chama mais a sua atenção. Ou seja, aquela pessoa que se posiciona melhor. Aquela pessoa que mostra o melhor dela, que é singular, que tem algo que só ela tem. E quando isso acontece, é onde a marca brilha, é onde a marca deixa de fato uma marca. E lembre sempre, você, enquanto empreendedora, é uma marca. Você é uma marca pessoal, comece a agir como tal, se empodere da sua autoridade e bola pra frente agora em 2026, fazendo tudo acontecer. Tudo de bom e até a próxima.